Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika Fabro, sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia e oncologia, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a segunda parte sobre a abordagem fisioterapêutica na dor do paciente submetido ao tratamento cirúrgico do câncer de mama. Nessa aula de hoje, eu vou falar diretamente sobre as síndromes dolorosas propriamente ditas. Na aula passada, eu falei sobre as causas de dor, sobre a definição de dor e o que a gente poderia abordar em algumas condutas, em algumas complicações, as condutas que a gente poderia atuar em algumas complicações específicas, né, do pós-operatório. Vale a pena dar uma conferida lá, para quem não assistiu, e quem assistiu, vamos dar sequência aqui agora, tá? Bora lá! Então, lembrando que o posicionamento cirúrgico que a gente fica, né, em abdução a 90 graus, a rotação externa do membro superior, a necessidade de se utilizar um afastador ou tracionamento com a própria mão do cirurgião para abordar os linfonodos axilares, isso já traz um desconforto e já é uma causa de dor para o paciente. Porque no momento em que essa paciente está anestesiada, ela não sente o desconforto por esse tracionamento. Depois, quando vai passando o efeito da anestesia, essa paciente pode relatar bastante desconforto na musculatura do peitoral, pode ter o ombro anteriorizado, pode cursar com pontos gatilhos. Então isso já é um motivo, né, já é uma justificativa dessa dor. Mas na aula de hoje eu quero apresentar para vocês as síndromes dolorosas propriamente dito, o que a gente encontra na literatura como síndrome dolorosa pós-tratamento cirúrgico do câncer de mama. E os autores inicialmente definiram como síndrome dolorosa pós-mastectomia. Então, as síndromes dolorosas, elas são, primeiro, a gente tem que considerar que qualquer dor crônica é aquela que persiste além do tempo normal de cura de 3 meses. Ela pode ser iniciada ou causada por uma lesão primária ou uma disfunção no sistema nervoso. A dor dos nossos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, né, é uma dor que acomete tipicamente a região anterior, lateral do tórax, axilar e a medial do braço, através da sensação de alfinetada, queimação, choque, pressão ou dormência. Essas pacientes, alguns pacientes às vezes podem sentir também, por anatomicamente, né, ter anastomose com o nervo cutâneo medial, podem sentir, além desse trajeto interno do braço, pode sentir dor também na porção do antebraço, mas isso são raros casos. E outras pacientes relatam na porção posterior do membro superior também, tá? Então é interna e posterior. Jung e colaboradores, eles definiram em 2003 quais seriam as causas dessas síndromes dolorosas. Então, o primeiro motivo seria a lesão do nervo intercusto braquial, que eu até mencionei na aula anterior, né, que é um nervo exclusivamente sensitivo. Ele inerva toda essa região que comentei, nessa essa porção lateral do tórax, a região interna do oco axilar e a região interna do braço. Então, e muitas vezes a porção anterior também. Então, a lesão desse nervo já pode gerar uma alteração nessa sensibilidade, muitas vezes cursando com dor. A mama fantasma, então o paciente pode ter mama fantasma, sensação da mama fantasma naquela mama que foi amputada, o paciente foi submetido à retirada da mama. Aí nesse caso a dor não tem uma relação com a cirurgia axilar, essa dor tem uma relação com a retirada da mama, porque todo órgão ele tem uma representação no homúnculo cortical. Então, no nosso córtex cerebral. Então, qualquer órgão que a gente retire, muitas vezes a pessoa que até tem a retirada de um dente sofre ainda com a dor daquele dente. É claro que órgãos maiores, que têm maior inervação sensitiva, como membro superior, membro inferior, a gente tem um risco maior de desenvolver a dor fantasma. Mas a mama também pode trazer a dor na mama fantasma, tá? A amputação da mama também pode gerar a dor na mama fantasma.
a formação de neuromas no processo cicatricial e lesão de outros nervos, que seriam nervos essencialmente motores, mas que por lesão das suas fibras nervorum e vasorum, que tem a funcionalidade de controlar, né, a sua própria inervação e drenagem, então essas fibras lesionadas também podem gerar dor. Então, esse estudo foi conduzido no Hospital do Câncer 3, no INCA, e nós acompanhamos a paciente desde o pré-operatório e observamos essas pacientes as causas de dor, o que poderia ter para apresentar dor. Então, toda paciente que já apresentava alguma dor no pré-operatório, como num teste ortopédico, já tivesse alguma patologia no ombro, ela era retirada desse acompanhamento, ela seguia a rotina normal. Aquelas pacientes que não apresentavam dor nenhuma no pré-operatório, inclusive nos testes ortopédicos, não tinha nenhuma história de lesão no ombro, elas eram acompanhadas para a gente observar qual a dor que ela poderia apresentar depois da cirurgia. E aí o que a gente observou 6 meses depois da cirurgia é que mais de 50% das pacientes ainda apresentava hiperestesia dessa região inervada pelo intercosto braquial. 27% das pacientes tinham um teste positivo para síndrome do impacto. Esse estudo já não é tão recente, ele é da época de 2008, 2009, então a gente ainda fazia bastante teste ortopédico para avaliar. Eu sei que hoje, para a gente confirmar qualquer alteração no ombro, a gente precisa de um exame de imagem também, mas foi uma forma da gente diferenciar. Tá? A gente observou também a síndrome da rede axilar, a formação da síndrome da rede axilar, e aí considerou que 6 meses depois, 17% das pacientes tinham a síndrome da rede axilar, observando cordões fibróticos palpáveis, tá? Nem sempre o paciente tinha dor relacionada, e a dor na mama fantasma e formação de neuroma, que a gente avaliou através do teste de Tinel nesse processo de cicatrização. Então, na cicatriz, 6 meses depois, quando a gente fez o toque, o teste do Tinel com uma percussão mínima, leve, se ela relatasse uma dor insuportável, uma dor que exagerada, né, vamos dizer assim, maior do que o esperado por um toque, a gente considerou como neuroma. E a gente observou que as mulheres mais jovens, com menos de 40 anos e com mais nível de linfonodos retirados, maior número de linfonodos retirados, com mais de 15 linfonodos retirados, eram aquelas que apresentavam maior dor, por algum desses tipos de dor, que a gente considerou que qualquer um desses desconforto de hiperestesia, dor na mama fantasma ou neuroma, seria a síndrome da rede axilar. Seria a síndrome dolorosa. Então, em relação à intercostobraquialgia, ela vem pela lesão do nervo intercostobraquial. O nervo intercostobraquial, como eu já mencionei, mas não deixando de repetir, né, para a gente não esquecer, ele é um nervo essencialmente sensitivo. Ele deriva dos ramos cutâneos laterais do 2º e 3º nervos intercostais, ele faz anastomose com o nervo cutâneo medial, e ele é um nervo que vai dar a sensibilidade, né, para a região axilar, região interna do braço, parede anterior e lateral do tórax. A sua lesão ocorre devido à abordagem axilar. Então, a manipulação ali dos linfonodos, a necessidade de se utilizar um bisturi elétrico para diminuir sangramento, só o calor do bisturi pode acabar lesando esse nervo, porque ele é um nervo que está passando bem abaixo do plexo, ele passa bem no meio dos linfonodos e ele tem a espessura de um fio de cabelo. Então, ele é facilmente lesado, tá? E muitas vezes as pacientes podem ter até hipoestesia. Tudo bem, o que foi observado na literatura é que até 3 meses depois da cirurgia, 71% das pacientes têm hipoestesia dessa região. Isso não traz desconforto. O que nos preocupa é essa paciente ter uma hiperestesia, né? Então, nesse estudo aqui, nessa revisão de literatura, o que os autores concluíram é que a alteração de sensibilidade após o tratamento cirúrgico do câncer de mama é bastante frequente, que a evolução para dor crônica variou na literatura de 14% a 58%,
que a preservação do nervo intercosto braquial ele é pouco frequente nos estudos de procedimentos cirúrgicos, e aí a justificativa é ou pela impossibilidade técnica de preservar esse nervo, ou pelo pouco conhecimento quanto à necessidade de preservação desse nervo para o paciente. O cirurgião às vezes não tem a compreensão da necessidade, o quanto isso pode levar a uma dor crônica para o paciente e gerar uma questão incapacitante. E a lesão do nervo intercosto braquial ela também foi associada à presença de dor, alteração de sensibilidade, como anestesia, hipoestesia e hiperestesia. Então, às vezes o paciente tem anestesia, também é pela lesão do nervo intercosto braquial. E mesmo que os autores não tenham concluído também nesse estudo isso, o que a gente observa, o que eu já observei é que alguns estudos mencionam que a regeneração do nervo é que pode promover maior risco de dor. Então, se tem uma lesão, se esse nervo ele precisa ser lesado, é mais importante que o cirurgião lese o nervo e afaste suas bordas, porque aí o paciente vai sentir anestesia desse nervo, do que deixar uma continuidade. E aí, nessa reorganização da bainha de mielina, pode ser que esse paciente curse com dor. E uma dor é incapacitante. Para avaliar o nervo intercosto braquial, a gente vai avaliar a sensibilidade dessa região. Então, a gente pode fazer através do toque, através de toque de texturas diferentes, né? Então, pode ser com pincel, com algodão, com a própria mão, contanto que a gente compare também com um membro contralateral. Então, o lado que foi submetido ao procedimento cirúrgico com o lado contralateral. E a gente pode utilizar também dos monofilamentos, que são os estesiômetros, que são bastante utilizados para pacientes de hanseníase, que a gente avalia a sensibilidade das mãos, né? Então, essa paciente, ela vira a cabeça para o lado contralateral, fecha os olhos e aí a gente toca. A região que ela relatou que tinha uma sensibilidade alterada com o toque da mão, aí a gente pode avaliar também com o estesiômetro. E aí a gente pode partir do monofilamento de maior diâmetro para o de menor diâmetro. Foi assim que foi considerado no estudo de hiperestesia, foi quando a paciente relatou que ao monofilamento verde, que é o de menor espessura, ela estava sentindo incômodo com o toque daquele monofilamento. A mama fantasma é a sensação de que a mama ou parte dela está presente. Aí não tem problema para pacientes conviver com isso. Muitas pacientes conseguem conviver bem e aí ao adaptar uma prótese externa, né, com um sutiã, ela pode sentir mais conforto porque vai ter um objeto externo em contato com essa região que a gente chama de plastrão, que é a região onde foi retirada a mama. Mas o problema é que essa dor, essa sensação, ela pode vir acompanhada de distúrbios dolorosos, como a sensação de alfinetada, de dormência, de pressão, de queimação, de prurido, de torção no mamilo, de coceira, então assim, que é o prurido. Então assim, a paciente pode acabar não conseguindo resolver essa sensação desconfortável. Então, nesse estudo foi observado que as mulheres que tinham sensação da mama fantasma, a porcentagem, né, a frequência de pacientes que se queixavam de sensação da mama fantasma, ela foi diminuindo com o passar do tempo. Então, ela tende a melhorar, essa sensação tende a recuperar, né, a sensibilidade normal, não da mama, mas a sensibilidade do tórax, tende a substituir essa sensação da mama. Mas a dor na mama fantasma, apesar de ter uma incidência baixa, ela tende a se manter. Então, ela tem uma baixa incidência comparada com a sensação, mas passa a ter uma prevalência contínua, não tende a recuperar. E isso que é desconfortável para as nossas pacientes. São poucas pacientes que sentem, mas as que sentem é uma sensação bastante desconfortável. E nesse estudo observou que mulheres com idade inferior a 60 anos tinham maior associação, então mulheres mais jovens também, e aquelas com maior escolaridade. Então, o que alguns autores justificam é que as mulheres mais jovens
elas ainda têm uma vida sexual ativa com o estímulo das mamas, muitas ainda menstruam, então aquela sensação do inchaço, do edema na mama no momento da menstruação, né, da mama ficar mais dolorida durante a menstruação. Algumas amamentaram há pouco tempo, então teve o estímulo, então o cérebro ainda tem a informação desse estímulo, desse contato pela amamentação. E aquelas mulheres com uma maior escolaridade, elas têm um acesso maior à procura de informação e isso pode gerar maior ansiedade. Então a ansiedade tem uma relação também com essa dor e sensação da mama fantasma. Nesse estudo aqui, os autores viram exclusivamente a questão da escolaridade, mas outros autores justificam que isso é por conta de busca de outras informações, tá? Então, o que se sabe é que, por ter a representação no homúnculo cortical, a gente, a partir do momento em que retira a mama, essa substituição do local onde existia a mama no homúnculo, se ela for desordenada, pode ter uma emaranhada ali de informação e aí o paciente passar a sentir o membro como se ele tivesse distorcido. Então, o que a gente tenta fazer é trabalhar ao máximo com a sensibilidade local, que o paciente consiga que a gente represente no nosso córtex a sensação da parede do tórax, que é a região do plastrão, como eu já mencionei. Então, a gente precisa estimular a sensibilidade desse local. Substituir por essa região vai trazer, né, um maior conforto para a paciente do que a gente não fazer tratamento nenhum. Em relação aos neuromas, a gente sabe que eles podem se formar quando há lesão de qualquer nervo periférico e num processo cicatricial, né? Esses neuromas se formando, eles podem gerar dor espontânea e mecanosensitivas graves, então qualquer toque, qualquer roupa, tecido tocando pode trazer dor para o paciente, e ele possui um potencial de atividade evocada normal. Então, porque eles têm uma superregulação dos canais de sódio, então por isso que a dor é exacerbada. É claro que a gente observa isso muito mais no coto, né, de uma amputação de membro. Na hora da cicatrização ali, tem uma chance maior de fazer neuroma, mas em cicatrizes na região do tórax também isso pode acontecer, e é por isso que a cirurgia de mastectomia entra como uma chance de se formar neuroma ali na sua cicatrização, até porque é uma cicatriz extensa, tá? E aí, para adaptação de uma prótese externa, adaptação de sutiã, para o paciente se movimentar, se vestir, traz bastante desconforto, apesar dessa incidência ser bastante baixa. E a lesão dos outros nervos, como foi definido por Jung e seus colaboradores, seriam os nervos peitoral mediano e lateral, que são nervos que inervam os músculos peitoral maior e menor, então são nervos motores, e aí pela manipulação dessa musculatura pode acabar lesando esses nervos. O torácico longo, que é o nervo que vai inervar o músculo serrátil anterior, que eu comentei na aula, né? Eu falei sobre ele na aula anterior, e o nervo tóraco-dorsal, que vai inervar o músculo grande dorsal. Esses dois, eles podem ser lesados durante a manipulação na cirurgia axilar. E a dor, ela vem a acontecer pelas lesões das porções sensitivas, nervora e vasorum, desses nervos que são essencialmente motores, tá? Então, isso é que pode causar dor. É uma classificação dos autores, mas não é uma forma fácil de se avaliar. Não tem a possibilidade, porque a gente faz testes motores, e muitas vezes a porção motora está funcionando muito bem, mas o paciente está relatando dor naquela região. Foi aí que os autores concluíram que poderia ser dessas fibras nervora e vasória, essa porção sensitiva. Nesse estudo, os autores, eles conduziram esse estudo num centro de reabilitação aqui do município do Rio de Janeiro, e eles utilizaram a corrente TENS em pacientes com alteração da sensibilidade do intercosto braquial. Então, eles colocaram a corrente TENS, né, a TENS convencional,
nessa região. Um eletrodo ficou na região da sensibilidade alterada, dessa porção interna do braço, e o outro ficou na porção externa para dar a intensidade da corrente, e colocaram um capacete para mapeamento cortical. Então eles observaram que a TENS promove uma modificação elétrica na região parietal, e eles viram essa modificação com as pacientes que relataram uma diminuição da dor. Então, a TENS pode ser um bom recurso para a gente utilizar nos pacientes com esse tipo de alteração de sensibilidade, com esse tipo de dor. E esses autores desse estudo, eles observaram que diversos recursos eles podem ser utilizados para alívio da dor dos pacientes, que eles fizeram uma revisão. Então, eles citaram como recurso a terapia manual, o exercício físico de alongamento, fortalecimento muscular, a mobilidade do membro superior, drenagem linfática e exercícios do método Pilates podem sim trazer benefícios notáveis para mulheres no tratamento do câncer de mama. E observaram que, mesmo não tendo uma relação direta de aumento da amplitude de movimento e alívio da dor, os exercícios que levam à melhora da amplitude de movimento também podem levar à melhora do alívio da dor. Então, nem toda paciente que recupera completamente seu movimento vai ter alívio da dor. Mas se a gente fizer os mesmos tipos de exercício, a gente pode conseguir um resultado ou outro resultado, tá? Então, um paciente mesmo não alcançando a amplitude completa, elas podem alcançar o alívio da dor com os exercícios. E aí, afirmaram que a fisioterapia e o exercício físico podem beneficiar pacientes, reduzindo a dor e aumentando a funcionalidade do membro superior, além de melhorar também a condição do linfedema, que é a complicação mais temida dos pacientes. Então, como conduta fisioterapêutica para essas síndromes dolorosas, a gente pode trabalhar com desensibilização dessa região, com texturas diferentes, não importa a direção, o sentido que a gente estiver fazendo essa desensibilização, o importante é o toque. Tá? A gente pode utilizar compressa gelada, a gente poderia trabalhar desensibilização com alteração de temperatura? Poderia, só que a utilização de calor nessa região tem um risco de edema, e aí futuramente um edema precoce pode ter uma associação com o linfedema, então a gente prefere não utilizar as compressas mais quentes, a gente deixa o calor só para a temperatura do banho mesmo, tá? Utilização da TENS, como já mencionei, terapia manual como massagem, drenagem linfática, o toque em si traz um conforto. A acupuntura, a gente orienta, né, que esse paciente possa fazer pontos de estímulo sensitivo no membro contralateral, porque a gente tenta evitar ao máximo porta de entrada, por mais que a gente saiba que a acupuntura é superficial, que não é para gerar nenhum sangramento, mas tendo uma porta de entrada para a bactéria, a gente fala que prefere pecar pelo excesso de zelo do paciente. Então a gente orienta que faça acupuntura no outro dimídio, em outras regiões, para estimular essa sensibilidade. O taping, ele pode ser somente colocado, não precisa ser com compressão, pode ser superficial, justamente para funcionar como toque terapêutico, porque a gente vai estar estimulando os mecanorreceptores. E para a questão da sensibilidade da região que foi retirada a mama, a gente pode, além do toque, do descolamento da cicatriz, né, dessa mobilização cicatricial, também adaptar uma prótese mamária externa, com um sutiã, e orientar que a paciente utilize sempre essa prótese, porque vai estar um objeto externo em contato. Uma vez que essa paciente desenvolva síndrome dolorosa mesmo, que é aquela dor persistente há mais de 3 meses, que se torna um problema crônico, o tratamento interdisciplinar é o mais adequado. E aí a gente trabalha bastante podendo trabalhar com um médico especialista em dor, com a psicologia, atuando junto, e aí um grupo terapêutico pode funcionar muito bem para esse tipo de paciente, trazer bons resultados.
Outra condição de dor que tem relação com esse posicionamento, mas não está classificada dentro das síndromes dolorosas, é bastante raro de acontecer, mas algumas pacientes relatam e eu achei interessante trazer porque vai gerar uma alteração de sensibilidade no membro também. É a síndrome do desfiladeiro torácico. A gente observa muito a síndrome do desfiladeiro torácico em indivíduos que fazem trabalhos repetitivos, principalmente trabalhos na amplitude, né, acima do ombro. Então são aqueles pintores, né, os pedreiros, professora, que fica muito tempo nessa posição, porque essa disfunção ela resulta da compressão do feixe neurovascular, que seria o plexo braquial, a artéria e a veia subclávia, quando essas estruturas estão passando pelo estreito do desfiladeiro torácico. O desfiladeiro ele é formado pelo escaleno, músculo escaleno, pelo músculo peitoral menor, a primeira costela e a clavícula. Então é nesse espaço que está passando as estruturas de inervação para o membro superior, que o fato de estar muito tempo na posição, então por isso que trabalhadores que fazem movimento repetitivo têm um risco maior de desenvolver esse tipo de complicação. Mas ela pode acontecer também pela cirurgia do câncer de mama, dependendo do tempo em que for essa cirurgia. Então ela pode acontecer pela paralisia pós-anestésica e pelo posicionamento inadequado, que é como está nessa imagem. O braço forçado em abdução e rotação externa pode acabar comprimindo essa porção do desfiladeiro. Tá? E aí os pacientes vão relatar 90% dos casos tem sintomas neurológicos e 10% pode estar relacionado a sintomas vasculares. Podem ter os dois sintomas associados, claro. E aí a paciente pode se queixar de dor, parestesia, apresentar hipotrofia muscular e muitas vezes apresentar alteração da coloração da pele, para mais avermelhada, né? E alteração da temperatura também. Como tratamento, é importante que a gente faça exercício de relaxamento cervical, então as técnicas posturais, como o RPG ou qualquer outra técnica de cadeia postural que vai ajudar um posicionamento adequado dessa região do desfiladeiro, vai trazer bastante alívio para a paciente. E aí eu trouxe aqui mencionando, né, crioterapia e termoterapia com uma interrogação, porque muitas vezes a gente quer orientar o paciente para o paciente ter um alívio rápido. Esses pacientes hoje em dia, né, tem maior contato com a gente, principalmente telefone, WhatsApp, tem essa maior facilidade. Então, às vezes a gente quer orientar, faz uma crioterapia, faz algum calor para tentar trazer um alívio imediato. E aí a gente tem que ficar atento, porque o calor, né, a termoterapia, como eu já mencionei, numa região que foi submetida à retirada dos linfonodos, tem um risco de edema, porque o calor ele promove uma vasodilatação com uma ultrafiltração arterial e a gente não tem o mesmo caminho de drenagem do retorno. Só o retorno venoso não vai ser o suficiente, a gente precisaria desse retorno linfático também, que não está trabalhando adequadamente como estava anterior à cirurgia, né? E a crioterapia, a gente tem que ficar atento porque se tem lesão, se tem uma compressão também vascular, esse paciente pode acabar sentindo dor com a crioterapia. Então pode acabar gerando um desconforto para a paciente. Obrigada, gente, tá aí. Mencionando de novo, aí tá meu e-mail pessoal e tem a página que eu faço parte da Physio Oncolife, a página do Instagram. Qualquer dúvida que tenham, pode entrar em contato comigo por um desses dois meios ou também aqui na página da Vital Tape Physio. Podem encaminhar perguntas, a gente vai discutindo, vou tentando elucidar as dúvidas e eu espero que vocês tenham gostado e que isso tenha acrescentado mais para a atuação no dia a dia e que vocês tenham se apaixonado um pouquinho mais pela oncologia. Até a próxima. Fiquem com Deus.